e presidente da CET em Santos. Em 2001, assumiu a vice-prefeitura e a Secretaria de Planejamento do governo Mansur. Os destaques de sua gestão como secretário são a implantação dos projetos Alegra Centro e Santos Digital. José Carlos Clemente, coligação Santos por uma Nova Imagem, é o representante do PSB na disputa pela prefeitura. Ele tem 54 anos e 2 filhos. Médico e empresário, há 27 anos trabalha na área de radiologia. Clemente é pós-graduado em radiologia, administração hospitalar e gestão empresarial. É professor de medicina numa faculdade de Santos. Entrou na disputa a convite do presidente estadual do PSB e prefeito de São Vicente, Márcio França. O representante do PL é o engenheiro civil Carlos Eduardo Adegas, coligação Santos Renascer. Adegas é casado, pai de 2 filhos e tem 48 anos. De 1993 a 96, foi diretor financeiro da Codesp e também conselheiro da Associação Ville de Porte, com sede na França. Em 97, no primeiro mandato de Mansur, foi secretário de governo. Em 2000, foi eleito vereador em Santos com 4.600 votos. Em 2002, Adegas disputou uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado. Recebeu 26.408 votos, mas não se elegeu. Paulo Alves Correia Júnior concorre pela coligação Santos de Caranova. Ele é do PDT e tem 28 anos. É o mais jovem candidato à prefeitura. Casado, 2 filhos, morou 8 anos nos Estados Unidos. Lá se formou em jornalismo. Paulo Correia é professor de inglês e espanhol, mas atualmente cursa o 4º ano de Direito e ocupa o cargo de diretor administrativo em uma rádio local. Em 2002, tentou se eleger deputado federal. Conseguiu 62.501 votos e não foi eleito. O representante do PSTU é Luiz Antônio Xavier. Ele é casado, tem 48 anos e uma filha. Nasceu em Piracicaba, interior de São Paulo. Veio para a Baixada com 1 ano de idade para morar em Cubatão. Está em Santos desde 78. Luiz é mecânico e instrumentador. Trabalhou na indústria durante 28 anos e há 10 é funcionário público. Exerce a função de operador social na Secretaria de Ação Comunitária de Santos. Luiz começou a carreira política nos anos 80 na Convergência Socialista. Em 94, fundou o PSTU e já foi diretor do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais. Os 6 candidatos concorrem à prefeitura pela primeira vez. Apenas Thelma de Souza e Vicente Cassione não são estreantes na disputa. Thelma de Souza é a representante do PT, coligação Santos por Santos. A candidata tem 59 anos, é divorciada e mãe de 2 filhos. Thelma é advogada e pedagoga, tem pós-graduação em Psicologia da Educação. Em 79, ajudou a fundar o PT e em 82 foi a única mulher a se eleger à Câmara de Santos. Thelma foi prefeita de Santos entre 89 e 92 e é deputada federal, cumprindo o 3º mandato. Em 96 e em 2000, tentou o 2º mandato na Prefeitura de Santos, mas não foi eleita. Nas últimas eleições para deputado federal, recebeu 161 mil votos. O candidato do PTB, coligação Santos Forte, é Vicente Cassione. Ele tem 62 anos, é casado e pai de 5 filhos. Formado em Direito, tem pós-graduação em Direito Penal e Processual. Exerce a advocacia há 40 anos, mas já foi escriturário, radialista, articulista de jornal e presidente do Conselho do Santos Futebol Clube. Cassione está no 2º mandato de deputado federal e é vice-líder do governo na Câmara. Em 94, foi vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O candidato disputa a prefeitura pela 3ª vez. Muito bem, estamos de volta com o debate ao vivo aqui pela TV Mar e o debate que reúne 8 candidatos à Prefeitura Municipal de Santos. O primeiro debate que reúne os 8 candidatos à Prefeitura Municipal de Santos. E dando seguimento a este primeiro bloco, agora nós vamos ouvir as considerações iniciais dos candidatos e a ordem de apresentação também foi definida mediante sorteio realizado agora há pouco aqui mesmo na TV Mar. E o primeiro candidato a falar em considerações iniciais é o candidato do PSTU, Luiz Antônio Xavier. Boa noite, candidato. Você tem 2 minutos para as suas considerações iniciais. Boa noite. Boa noite, telespectadores. O PSTU participa desse processo eleitoral. Diferentemente dos outros partidos, nós queremos discutir uma solução não só para Santos. Nós acreditamos que qualquer solução para qualquer cidade desse país parte da política do governo federal. Algumas pessoas me interpelam e perguntam qual a proposta do PSTU para Santos.
E é essa a resposta que eu dou. Não vejo saída para Santos, São Vicente, o estado de São Paulo, se nós não derrotarmos a política econômica de Lula e do FMI. E é isso que nós vamos insistir nessa tecla, porque os outros candidatos têm uma proposta, fazem um diagnóstico dos problemas da cidade, mais confortável. Pede para que votem neles e que os problemas estarão resolvidos. E isso vocês, eu acredito que já ouviram. Nós queremos tirar o trabalhador santista, o trabalhador brasileiro, dessa posição passível, de objeto do processo eleitoral, do processo político que acontece nesse país. Nós queremos discutir com os trabalhadores do Santos, do Brasil, para que eles tomem o seu destino em suas mãos. Não deleguem o seu futuro para ninguém. Que eles, sim, através das suas organizações, construam uma sociedade diferente, que nós precisamos mudar esse país. Esse é um país muito injusto, fruto de políticas que vêm sendo aplicadas nos últimos anos e que qualquer solução, nós vamos insistir sempre nessa tecla. Passará por uma mudança na política macroeconômica, na política de dependência desse país. Concluindo, é isso que nós queremos debater hoje à noite com os outros candidatos aqui presentes. Obrigado, candidato. E o segundo candidato a fazer uso das considerações iniciais agora é o candidato João Paulo Tavares Papa, do PMDB. Boa noite, candidato. 2 minutos para as suas considerações. Boa noite, Francisco. Boa noite, telespectadores, candidatos aqui presentes, toda a equipe de produção da TV Mar. Eu quero agradecer nesse momento essa excelente oportunidade que esta emissora nos dá de debater a nossa cidade. E quero dizer que encaro uma campanha eleitoral, antes de mais nada, como uma excelente oportunidade para que todas as pessoas que moram aqui em Santos possam conhecer bem a sua cidade, conhecer os problemas que essa cidade enfrenta e juntos construirmos soluções para esses problemas. Acho que em nenhum outro momento da história da cidade se discute com tanta profundidade, com tanta riqueza de detalhes, as questões da cidade e inclusive as questões da região. Da minha parte, no meu programa de televisão, no meu programa de rádio, nos debates que tenho comparecido e nas entrevistas, tenho procurado ser muito realista a respeito desses problemas e das questões municipais e os enfoques todos nas diferentes áreas. Quero dizer que estou encarando essa campanha em 3 grandes áreas, em 3 tópicos. Em primeiro lugar, estamos fazendo uma prestação de contas a respeito de tudo aquilo que foi realizado nesses quase 8 anos de governo. Em segundo lugar, estamos mostrando também à população aquilo que ainda falta fazer até o final desse ano, quando completamos a segunda gestão. E, em um terceiro momento, estou mostrando à população de Santos, com muito realismo, aquilo que é possível realizar num mandato de 4 anos, com respeito às leis, cumprindo todas as vinculações das diversas leis de responsabilidade fiscal e procurando mostrar à população o que é possível e o que não é possível fazer no prazo em que o mandato nos permite. Acho que essa oportunidade é uma oportunidade de enriquecimento geral da população. E vou centralizar todas as minhas propostas em 4 áreas: na educação, na saúde, na geração de empregos e na segurança pública. Obrigado, candidato. Quem vai falar agora é o candidato do PDT, Paulo Correa Júnior. Boa noite, candidato. 2 minutos. Boa noite, Chico. Boa noite aos demais candidatos que aqui estão. Boa noite a você, telespectador. Sou uma pessoa que inicio na política. Fui vítima, não é, do efeito Enéas na última eleição, onde, com muito trabalho, muito esforço, chegamos a 62.501 votos, conforme relatou o VT, e, infelizmente, não chegamos à Câmara Federal. Porém, hoje, dentro do quadro do nosso partido, que é o PDT, um partido com muitas histórias, muitas lutas e muitas batalhas, hoje, com a sua liderança estadual, procurou aqui em Santos um quadro onde pudesse ter um representante que fosse um porta-voz de um grupo. Nós não vamos aqui dizer que somos mágicos e temos a solução para todos os problemas. O país hoje passa por um momento difícil, porém nós temos esperança ainda e não perdemos essa esperança. Hoje em Santos nós sabemos da realidade, da falta de emprego, sabemos hoje os problemas que passamos concernente à saúde, quanto à habitação, enfim. Isso tudo nós vamos fazer porque é obrigação de um prefeito. Porém, nós somos uma opção nova para Santos com propostas concretas concernente à área da educação integral,
que o nosso partido não apenas fez propostas, porém realizou, e é o único partido que hoje pode vir aqui em frente às câmeras e dizer que tem um projeto concreto com a educação integral. Nós acreditamos que a educação integral é o futuro da nossa cidade, é o futuro de Santos. Por que o futuro de Santos? Porque as crianças hoje precisam de um projeto e uma proposta concreta para o futuro. Hoje nós estamos passando essas dificuldades porque, infelizmente, algumas pessoas nos governos passados não se preocuparam com o futuro das nossas crianças. E essa é a nossa proposta inicial e principal do PDT. Obrigado, candidato. E quem vai falar agora é José Carlos Clemente, candidato do PSB. 2 minutos, candidato. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saudar o Chico, saudar a TV Mar por esse espaço democrático, saudar aos demais candidatos aqui presentes e saudar o telespectador. Se dizer que o PSB tem um sonho, sim, um sonho de governar essa cidade e dar a ela a dignidade que ela merece. Infelizmente, nos últimos anos não houve desenvolvimento econômico na nossa cidade e, por conta disso, os nossos jovens saíram dessa cidade em busca de emprego. E eu diria que o nosso compromisso é exatamente com esse desenvolvimento econômico, partindo para uma ação mais firme diante do turismo, diante do porto, para que a gente possa desenvolver as indústrias retroportuárias e, com isso, gerar emprego e renda. Nós temos um enfoque principal na saúde, com o médico de família, com as unidades de família, onde as pessoas serão atendidas nas suas respectivas casas com a dignidade que merecem. Também uma integração de todas as policlínicas com a Secretaria Municipal de Saúde para que não falte remédio nas respectivas unidades de saúde. Temos um plano para a educação e o grande sonho, esse é o meu grande sonho, é disponibilizar um computador para cada aluno da rede municipal ao longo de 4 anos. Além disso, valorizar o plano de cargos e carreiras e salário do professor, que, embora exista no papel, na verdade, não foi efetivado. Quanto ao funcionalismo público, também dar a dignidade que ele merece e, dentro das possibilidades, fazer através de receitas que já existem, através de corte de gastos públicos, pelo menos a compensação salarial da defasagem de cada ano. Conclua, candidato. E, por fim, a habitação, que também é uma das áreas importantes que o PSB vai atuar, da mesma forma que o nosso governo de São Vicente contemplou a cidade. Obrigado, candidato. E quem vai falar agora é o candidato Raul Cristiano, do PSDB. Boa noite, candidato. 2 minutos. Boa noite, Chico Lascala. Boa noite, telespectadores da TV Mar. É um prazer estar aqui ao lado dos candidatos a prefeito de Santos, um momento histórico para mim. Encaro isso como um desafio importante, numa cidade importante que precisa ser resgatada política e economicamente. Eu vivo de desafios. Eu vivo em Santos desde 1971. Aqui constituí minha família, tive meus filhos e venho desde criança enfrentando desafios e vencendo desafios, porque esta é uma terra de oportunidades. Eu quero que todos vocês, você especialmente que está nos assistindo nesse debate da TV Mar, que você encare esse momento como um momento de reflexão e um momento que você passe a pensar num passo seguinte, que é o passo da oportunidade aqui. Eu fico cansado e fico muito preocupado com o fato de assistir diariamente a nossa juventude se dirigindo à rodoviária ou tomando um ônibus fretado para buscar uma oportunidade em São Paulo, no ABC ou fora daqui. Eu fiz jornalismo, era um grande sonho da minha vida, da mesma forma que sempre foi um grande sonho a inclusão social e colocar todas as crianças na escola. Eu tive essa oportunidade. Eu trabalhei com o ministro Paulo Renato no Ministério da Educação. Nós conseguimos quase que 100% das crianças brasileiras que passassem a frequentar uma escola de educação fundamental. Coordenei o programa Bolsa Escola e agora a nossa cidade precisa de uma alternativa. Nós temos 16 anos de governo, não é? De mesma coisa, e nós precisamos alterar esse processo, essa história. Nesse sentido, como candidato do PSDB, candidato do governador Geraldo Alckmin, candidato de Mário Covas, Franco Montoro, eu me coloco à disposição de vocês e vamos debater, que isso é muito importante. Obrigado, candidato. E quem fala agora é o candidato do PL, Carlos Eduardo Adegas. Boa noite, candidato. 2 minutos para suas considerações iniciais. Boa noite, Chico.
Eu queria cumprimentar a TV Mar pela realização desse debate. É um momento histórico, um momento importantíssimo para comparar, porque votar é comparar e depois decidir. Queria cumprimentar todos os candidatos que estão aqui e falar um pouquinho da minha vida, me tornar conhecido de vocês que estão nos assistindo. Eu nasci em Santos, minha família toda é de Santos, meus pais são de Santos, e estudei no Colégio Canadá, onde fiz todo o meu curso aqui em Santos. Depois fui estudar engenharia. Estudei engenharia, me tornei engenheiro, voltei a Santos e comecei a militar na minha área. Fiz inúmeras obras aqui em Santos, em toda a região e em São Paulo também. Em 93, eu tive a oportunidade de ser guindado ao meu primeiro cargo público. Fui diretor do Porto, o que me honrou muito naquela oportunidade. Fiquei de 93 a 96. Em 97, fui secretário de governo do atual prefeito, em seu primeiro mandato. Verifiquei e conheci profundamente a máquina pública nessa ocasião e tive conhecimento dos reais problemas da cidade. Conheci cada rua dessa cidade e essa oportunidade achei que era pouco, não conseguia realizar meus sonhos a partir de não ter um mandato. Fui disputar um mandato, fui um dos vereadores mais votados na última eleição para vereador e estou cumprindo meu mandato até hoje. Adquiri uma experiência no Legislativo que me honra muito. Lá eu percebi que não basta ter boas ideias. Você precisa convencer os seus pares a votar com você nas boas ideias. Não é uma missão fácil e hoje me sinto preparado para ser prefeito da nossa cidade. Obrigado, candidato. E quem vai falar agora é a candidata do PT, Thelma de Souza. Boa noite, candidata. 2 minutos para as suas considerações iniciais. Muito obrigada, jornalista Francisco La Scala. Meus cumprimentos iniciais aos nossos telespectadores, àqueles que hoje nos honram com sua atenção e também aos colegas participantes dessa disputa e cumprimentos esses extensivos a toda a equipe da TV Mar que nos dá essa oportunidade democrática de podermos expor nossos planos de governo, nossos projetos, nossos compromissos com a nossa cidade e, por que não dizer, também com a nossa região. No último sábado, eu apresentei este plano de governo para a sociedade santista. Esse plano, que tem o título de Um Futuro Melhor para Santos, ele tem a base em 6 eixos importantes: a cidade do trabalho, a cidade lar, a cidade solidária, a cidade saudável, a cidade do conhecimento, a cidade de paz. E nesses 6 eixos, nós englobamos desde a questão da habitação, desde a questão da creche tão necessária às mães e às crianças em particular, a questão da educação, a questão da segurança pública, a questão da inclusão social como um todo, para que a gente possa ter uma outra Santos. Todos já me viram sendo prefeita, sabem que o que eu faço é sempre calcado num projeto e naquilo que um dia eu disse. E essa relação de confiança que nós temos estabelecido, ela com certeza se traduz nesse momento num projeto que vai garantir agora, com o trânsito que se tem, e eu em particular por ser até agora deputada federal, com o governo do estado e particularmente com o governo Lula, que pertence, evidentemente, o nosso presidente ao Partido dos Trabalhadores, como eu. E essa possibilidade nos traz um outro desdobramento, o desenvolvimento regional com base nessa cidade, com o porto, com o gás, com os elementos do turismo que tanto nós precisamos ter, com uma questão ambiental transparente, formidavelmente impecável, para garantir um futuro melhor para todos. Obrigado, candidata. Nós vamos ouvir agora o candidato do PTB, Vicente Cassione. Boa noite, candidato. 2 minutos para as suas considerações iniciais. Boa noite, Chico. Boa noite, telespectadores, cidadãos desta terra. Boa noite, candidatos. Eu quero dizer que nós parecemos todos iguais. Mas, na verdade, nós não somos. Todos nós temos as nossas diferenças. E eu acho que a campanha serve para que o eleitor, o cidadão, possa observar com inteligência, com acuidade, o que é que cada um passa de dentro de si, de verdade, de autenticidade, de sinceridade. Na minha idade, eu já realizei quase todos os meus sonhos, na vida profissional principalmente. Mas eu ainda tenho sonhos que são poucos, mas são grandes.
E um deles é governar a minha cidade. Eu estou disposto a deixar o cenário nacional, o cenário político nacional, onde tenho hoje uma posição privilegiada de visibilidade em todo o país, um relacionamento muito grande com os governos do Estado e o governo federal. E por isto tenho hoje condição de governar esta cidade de uma forma diferente, com a experiência e com o preparo que pude adquirir. E por que quero governar a cidade? Porque a cidade, há muitos anos, está vivendo um período muito grande de estagnação. Nós temos um revezamento de governos. Tivemos 8 anos de PT e 8 anos do governo Beto Mansur. E a cidade não evoluiu, a cidade não avançou, a cidade, ao contrário, ficou estagnada. Eu quero governar com a visão que eu tenho da vida, que é uma visão global. Todas as pessoas dessa cidade merecem atenção. A cidade não é apenas um pedaço, a cidade é toda. E eu quero governar para todos, o que não aconteceu até agora, e é assim que eu pretendo governar a cidade, para todos. Obrigado, candidato. E assim nós encerramos o primeiro bloco deste debate ao vivo aqui na TV Mar e que reúne, pela primeira vez, os 8 candidatos à Prefeitura Municipal de Santos. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco, candidato pergunta para candidato. Voltamos já. TV Mar, eleições 2004. Muito bem, estamos de volta com o debate que reúne pela primeira vez os 8 candidatos à Prefeitura Municipal de Santos. É um debate ao vivo. E agora, neste segundo bloco, a dinâmica será a seguinte: cada candidato fará uma pergunta e cada candidato responderá a uma questão democraticamente. E o tempo de cada rodada será o seguinte: 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. E a ordem de quem pergunta também já foi definida mediante sorteio prévio realizado momentos antes do início deste debate. E assim, quem faz a primeira pergunta é o candidato do PSTU, Luiz Antônio Xavier. O senhor dirige a sua pergunta para quem, candidato? A candidata do PT. 30 segundos para a pergunta. A minha pergunta é a seguinte: como é possível prometer um futuro ao povo de Santos quando em Brasília a candidata votou a reforma da Previdência taxando os aposentados e o salário mínimo de R$260? O que aconteceu com os argumentos de quando o PT era oposição? Candidato. Todos sabem que o PT não ganhou a eleição presidencial sozinho. Ele ganhou esta eleição num arco de alianças, onde a composição e a correlação de forças colocou, num todo, várias visões e vários programas de outros partidos. As votações que nós tivemos, com toda certeza, estão produzindo um momento onde a problemática econômica está sendo resolvida. Hoje, exatamente hoje, o Risco Brasil se apresenta como o menor dos últimos 7 anos. A economia cresce, nosso porto bate recordes de exportação e nós temos na geração de emprego, principalmente aqui na nossa região e no todo deste Brasil, a principal possibilidade da mudança para um futuro melhor, não só para Santos, mas para todo o Brasil. E é por isso que quando eu fui prefeita e que traduzi um salário mínimo em 3 vezes aquele que eu tive a ocasião de fazer, aumentando consideravelmente o salário das professoras, que tinham o menor salário da época, e diminuindo a relação do salário da prefeita com o dos servidores públicos, que era a relação de 69 vezes maior e que foi diminuído para 17 vezes nos 4 anos, eu acredito com toda certeza que essa arrancada da nossa economia, com todas as heranças que recebemos, a possibilidade de um outro Brasil, um modelo exportador que se alavanca principalmente num porto, não só o Porto de Santos, mas no modelo onde a exportação, o agrobusiness e principalmente a exportação de grãos, como a soja, nos traz um outro futuro. A China está aí.
eu estive com o presidente Lula na China durante a sua viagem. E, com certeza, com esta perspectiva, nós teremos não só um outro Brasil, mas certamente uma outra Santos. Candidato Xavier, 1 minuto para a réplica. O problema da Previdência poderia ser resolvido com a promessa dos 10 milhões de empregos. Isso deixaria a Previdência mais folgada do que é. Mas o que nós vimos, na verdade, foi taxar os aposentados, aumentar a idade para a aposentadoria, quando no governo nós temos maiores devedores da Previdência. O vice-presidente da República, a sua empresa, está entre as maiores devedoras da Previdência do país, assim como a Sadia do Furlan. Então, só de dívida dos empresários e banqueiros desse país devem à Previdência em torno de 180 bilhões de reais. Quer dizer, taxar os aposentados como saída não é. A Previdência sempre foi superavitária, inclusive era um discurso que o PT usava. É bom que se saiba que com 43 bilhões daria para dobrar o salário mínimo nesse país. E o superávit é de 41 bilhões. Que fique claro, dava para pegar esses dois desses 180 bilhões que Obrigado, devem à candidato. Previdência. Candidata Thelma, 1 minuto para a tréplica. Evidentemente que nós, em menos de 2 anos de governo, estamos tentando, num curto espaço de tempo, mudar toda a crueldade com que esse país tem sido tratado. As nossas parcerias internacionais, as idas do presidente Lula a vários pontos do mundo, particularmente os países mais pobres, a solidariedade, seja no jogo de futebol no Haiti, ou seja numa situação para ajudar o continente africano no combate à AIDS, que nós tanto sabemos fazer, e esta cidade foi pioneira quando eu fui prefeita neste combate, trazendo uma marca internacional como resposta a essa mazela. Nós temos certeza, e eu em particular, por ser do PT e ser correligionária do presidente Lula, que nós estamos mudando esse país para melhor. Conclua. E como mudamos o país, mudaremos Santos. Eu já fui prefeita, já fiz isso uma vez. E agora, mais experiente, farei mais e melhor. Obrigado, candidata. E agora quem faz a pergunta na segunda rodada deste segundo bloco é o candidato do PMDB, João Paulo Tavares Papa. O senhor dirige a sua pergunta para quem? Lembrando que não pode ser mais dirigida a candidata Thelma de Souza. Então, eu dirijo a pergunta ao deputado Vicente Cassione. 30 segundos para a pergunta. Deputado, o senhor tem dito que a nossa cidade vive 16 anos de estagnação econômica e política. O senhor é vice-líder de um governo que tem, nesse momento, 3 bilhões de reais em caixa do FUST. Isso não é uma pegadinha, o FUST é o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. O que o senhor vai fazer, o que o senhor tem feito como vice-líder do governo para liberar esses recursos que são tão importantes para o nosso país? Candidato, 2 minutos. Em primeiro lugar, eu queria dizer que o candidato Papa normalmente faz uma extrema confusão que, como candidato a prefeito, não poderia fazer. Vice-líder do governo na Câmara não significa que eu governo o Brasil. É como se o seu vice-líder na Câmara fosse responsável pelos seus atos e pelos atos do prefeito Beto Mansur. Um vice-líder de um governo na Câmara, ele atua para fazer leis que sejam boas para o país, leis que o governo manda para a Câmara e nós defendemos na Câmara a posição do governo em fazer leis. Portanto, isso de dizer que eu sou vice-líder do governo e o governo parece que está confundido comigo, não. O vice-líder é um parlamentar que defende as leis que o governo manda e outras que nós fazemos que sejam boas para o Brasil. Eu tenho liberado verbas para a cidade de Santos, importantíssimas, e o senhor hoje no programa de televisão, inclusive, faltando com a verdade, diz que nós não trouxemos verbas nem para a saúde, nem para a habitação. E eu tenho que dizer que eu trouxe verbas para a saúde, ainda neste ano, 1 milhão só para a saúde. E vou mostrar ainda, se der tempo nesse debate, mas os documentos estão aqui, e o senhor disse que eu não trouxe. Como o senhor disse que eu não trouxe verbas para a habitação. E as casas que o prefeito Mansur fez no DIC da Vila Gilda, praticamente todas foram com recursos que eu trouxe. Como, portanto, o senhor diz que eu não faço aquilo que documentalmente está provado que eu faço, o senhor ou está desinformado, ou está despreparado, ou age de má fé. E isto não é bom para quem é candidato a prefeito de uma cidade. Candidato, 1 minuto para a réplica. Deputado, quem tem dito que tem status de ministeriável nesse governo é o senhor.
não é? O senhor é que diz que tem uma influência tremenda sobre o governo Lula. E nós acreditamos que o senhor tem essa influência. E eu fiz essa pergunta porque 3 bilhões de reais que são destinados à compra de computadores para a rede pública de ensino de todo o país estão há quase 3 anos parados no governo federal. E isso é um absurdo. A cidade de Santos recentemente gastou 8 milhões para comprar computadores para todas as escolas e nós poderíamos ter evitado esse gasto caso esse assunto tivesse sido resolvido pelo governo que o senhor defende. E nós poderíamos, por exemplo, ter usado esses 8 milhões para construir quase 20 creches em Santos. Então, quando nós temos a oportunidade de governar, como o senhor tem como vice-líder, a gente deve fazer o esforço necessário para que coisas como essa não aconteçam. Candidato Cassiano. O senhor tem dito sempre, quando as coisas estão amargas, que o senhor não é o prefeito, que o prefeito é o Beto. Quando as coisas saem mais ou menos no governo, o senhor faz questão de dizer que o senhor é governo. Os senhores estão há 8 anos no governo. Eu sou deputado há 1 ano e meio. Por que os senhores não foram buscar dinheiro? Os senhores não conseguem nem terminar o Coliseu, estão há 12 anos com esse Coliseu e não terminam. Por que os senhores não fizeram nada no emissário submarino e não arranjaram verbas? Por que os senhores não conseguem verba fazer o Museu Pelé? Pelé nem quer mais fazer o museu. Os senhores estão há 8 anos e não conseguiram buscar verba no Ministério da Saúde, não conseguiram verba no Ministério do Planejamento. Os senhores não conseguiram fazer as habitações que prometeram, verbas que estavam à disposição para os senhores irem buscar. E eu não era deputado nesse tempo. Portanto, lamentavelmente, os senhores não têm capacidade de buscar verba. Não queiram que em 1 ano eu traga todas as verbas do mundo para a cidade, porque eu sou um mero deputado federal. Obrigado, candidato. E quem faz a pergunta agora, na terceira rodada, é o candidato José Carlos Clemente, do PSB. O senhor dirige para quem a sua pergunta, candidato? Para o candidato Papa. 30 segundos, por favor. O senhor tem conhecimento da existência do Fundo Nacional de Segurança Pública? Se tem, porque nenhum projeto da Prefeitura Municipal foi apresentado ao governo federal durante todos esses anos? Candidato, 2 minutos. A nossa ação na segurança pública, ela tem sido muito intensa, tanto na Guarda Municipal quanto no apoio à Polícia Militar e à Polícia Civil. Nós temos nos empenhado muito para fortalecer o trabalho da Polícia Militar aqui em Santos, ao contrário do que alguns candidatos estão dizendo, com um relacionamento intenso com o comando e fazendo tudo aquilo que é possível fazer para que a cidade de Santos seja uma cidade segura. Foi assim com a construção de postos comunitários, com o aparelhamento da Polícia Militar, inclusive recentemente, onde nós destinamos um equipamento de última geração na área de geoprocessamento, exatamente para que a nossa Polícia Militar pudesse ter tecnologia a serviço da sua ação. As verbas necessárias para a Polícia Militar e para a Polícia Civil vêm sempre do governo do Estado de São Paulo. E nós temos um projeto na Prefeitura para buscar verbas desse Fundo Nacional, que são verbas muito reduzidas, por sinal. Candidato Clemente. Eu diria que o candidato Papa se esquivou da minha pergunta, porque, na realidade, nos anos de 2002, 2001 e 2003, a Prefeitura Municipal não fez nenhum projeto. Por isso, não foi contemplada com nenhuma verba do Fundo Nacional de Segurança Pública. E isso é um complicador, porque aí a gente acaba tendo problemas, como acontece na Guarda Municipal, onde as verbas são escassas, o efetivo é reduzido e, com isso, nós temos problemas de segurança pública. Não existe uma boa integração com as demais polícias, temos tido uma série de problemas aí que acaba afastando o nosso turista. Então, eu diria que a Prefeitura tem que fazer esses projetos, buscar dinheiro lá, porque o dinheiro existe, está disponível, mas se nós não buscarmos, a gente jamais vai modificar essa segurança pública no nosso município. Eu diria que a Guarda Municipal é extremamente importante, mas tem que equipá-la, porque se nós não equiparmos a Guarda Municipal, certamente teremos problemas na prevenção da segurança pública. Candidato Papa. O nosso empenho com a segurança pública, o comando da Polícia Militar e da Polícia Civil conhecem perfeitamente bem. Nas reuniões que fazemos, nas reuniões de trabalho, na mudança da legislação, no esforço de urbanização de áreas carentes, que é muito importante também para a polícia, e em todas as verbas que foram destinadas do governo municipal para essas áreas, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Militar e Polícia Civil. E esses recursos que o senhor se refere, desse Fundo Nacional de Segurança Pública, são recursos ínfimos, perto daquilo que a Prefeitura de Santos dispõe para essa área, inclusive apoiando a Guarda Municipal nos trabalhos de fiscalização ostensiva em toda a cidade. E nós temos, sim, um projeto, nesse momento, tramitando, exatamente buscando verbas para
para fazer uma pesquisa de criminalização aqui na cidade de Santos, exatamente com recursos desse fundo. Obrigado, candidato. E quem formula a pergunta agora é o candidato Paulo Correia Júnior, do PDT. O senhor dirige a sua pergunta para quem, candidato? Eu dirijo a minha pergunta ao candidato do PL, candidato Adegas. Candidato, o senhor, eu iniciei faz pouco tempo na política, porém eu conheço o seu currículo, a sua história. O senhor sempre foi do lado do prefeito, sempre administrou, sempre foi secretário, sempre esteve junto. Até 2 meses atrás, o senhor era líder dele na Câmara. Hoje, o senhor, como candidato a prefeito, está contra tudo que o senhor sempre disse. Como o senhor explica isso para a população, que o senhor se coloca como a renovação? A renovação sendo contra tudo que o senhor disse esse tempo todo. Candidato Adegas. Absolutamente. Eu acho que você não deve ter escutado bem meus programas. Me honra muito a minha história de vida. Eu acompanhei o prefeito no seu primeiro governo, fui seu secretário de governo. Eu acho que uma função estratégica, uma função muito importante, que me orgulha muito e realizei muito. Ocorre que, passado 3 anos e meio, não me bastou isso. Os secretários que ele tinha na oportunidade, e quem manda na prefeitura é o prefeito, embora tenha alguns candidatos que insistam em dizer que tudo de bom que fizeram foi ele que fez. Mas não é assim, não. A prefeitura, quem manda é o prefeito. E o prefeito tinha lá a sua equipe e eu fazia parte da sua equipe. Saí candidato contra a vontade de muitos membros do governo e fui eleito com uma expressiva votação. Exerci meu mandato, como exerço até hoje, que foi delegado pelo povo. Então eu tenho total independência. Servi ao governo como seu líder. Me honrou muito a tarefa de liderar. Acho que esse governo do Beto Mansur fez inúmeras realizações, que alguns tentam se apoderar nesse momento eleitoral, mas ficou para a história. Como ficaram para a história outros governos que passaram. Eu não sou daqueles que acreditam que um governo só faça coisa boa ou só faça coisa ruim. Um governo é uma mescla disso tudo. E é exatamente esses sucessos não devem ser acreditados a políticos, e sim a população, que exige dos políticos exatamente uma postura adequada para exercício do mandato. Aliás, Santos sabe fazer isso muito bem, e eu espero que continue sabendo fazer agora, já na cobrança eleitoral e futuramente, eu me elegendo, cobrar de mim também lá na prefeitura. É assim que se pratica a democracia. Não existe incoerência alguma. Candidato Paulo Correia. Bem, candidato, eu não entendi muito bem, porém, eu posso colocar que, assim como o senhor foi candidato a deputado estadual, na última eleição fui candidato a deputado federal, fizemos excelentes votações, porém o seu discurso era que o senhor era da turma do sim. Hoje, o seu partido tem o vice-presidente do PT, que é a famosa turma do não, como o senhor mesmo classificou isso. Como fica agora? O senhor está na turma do sim ou na turma do não? Olha, eu sempre sou da turma do sim. E eu acho que você se equivocou um pouco. O meu partido tem o vice-presidente da República, não tem o vice-presidente do PT. E é um empresário que ajudou o Lula a chegar ao poder. A vinculação partidária aqui em Santos, todo mundo me conhece. Todo mundo sabe das minhas divergências com o pessoal do PT. E eu me mantenho firme onde eu sempre estive. Eu tenho uma postura, acho que o PT não é um bom administrador, mas isso é um fórum pessoal, eu imagino assim. Tem quem não imagine assim, e as pesquisas estão aí para demonstrar exatamente que nós não estamos de acordo com a maioria. Agora, eu acho que o que tem que se olhar aqui são propostas. Eu tenho uma melhor proposta, estou apresentando no horário eleitoral e espero que o povo decida no momento adequado pela minha candidatura. Obrigado, candidato. E quem faz pergunta agora é o candidato do PSDB, Raul Cristiano. O senhor dirige para quem a sua pergunta, candidato? Minha pergunta ao candidato Paulo Correia. Pois não. 30 segundos. Candidato, o senhor tem afirmado que vai fechar a Coab. Como o senhor irá agir para estimular o setor de habitação sem a Coab? Bem, 2 minutos. 2 minutos. Ok, nós temos aí projetos de habitação onde nós hoje padecemos de estar nessa situação hoje deficitária na questão habitacional aqui na nossa cidade, porque houveram promessas de campanhas que teríamos 10 mil moradias hoje. Hoje padecemos disso, hoje sofremos a consequência disso, e a população mais carente, que não tem uma casa própria, hoje está sofrendo com essas promessas que haviam de campanha e hoje não foram realizadas. Com a extinção da Coab, porque a Coab hoje não faz nada, não tem nenhuma utilização.
Eu tenho meu comitê ali na Zona Noroeste, onde conversamos com as pessoas todos os dias e as pessoas comentam conosco que realmente a Coab não tem nenhum tipo de utilização hoje. Isso é o que a população diz, não é o que eu vou dizer para você gostar de ouvir o que eu estou falando, não. Estou falando o que a população diz. O que nós vamos fazer? Buscar recursos com o governo do estado, onde apresentaremos projetos e propostas viáveis para o nosso município, porque hoje a moradia em Santos não é viável mais as casas de alvenaria, e sim os prédios verticalizados, que é a solução para Santos, ali onde temos os diques e padecemos hoje dessas moradias. Então nós vamos buscar, sim, com bancos como o BNDES, como o BID e como o Banco Nacional, o Banco Mundial, para essas obras. Candidato Raul. Bom, primeiro, candidato, nós temos que ter uma redefinição do papel da Coab, que é uma empresa que não pertence somente a Santos, ela tem acionistas de outros municípios aqui na Baixada Santista, e no nosso governo nós vamos reativar o papel da Coab enquanto empresa metropolitana regional. Em relação à habitação, nós precisamos ter uma definição de uma política habitacional para o município de Santos que nós não temos hoje. E com isso, estabelecer parcerias com a CDHU, com o Ministério das Cidades, inclusive buscar recursos internacionais para isso. A nossa focalização nesse momento é o dique de Vila Gilda, as áreas de risco dos morros e a população que vive em favelas. É um quadro triste da nossa cidade e que o município não poderá executar um projeto habitacional se não estabelecer parcerias. Candidato. Bem, vemos que nós dois temos, então, algo em comum. Queremos o melhor para a nossa cidade, estamos ambos preocupados com essa situação, porém, o senhor tem a sua maneira de pensar, o senhor tem a sua proposta, e eu respeito a proposta do seu partido, a sua ideologia, porém, no estudo que fizemos com urnas itinerantes pela cidade, perguntando para a população, que eu acho que o que é mais interessante não é o que eu trago para a população como aquele famoso prato feito, que você coloca na mesa, a pessoa não tem nem o direito de reclamar e opinar do que é e o que ela pretende mudar dentro desse prato feito, a linguagem popular. O que eu quero dizer é que nós pesquisamos e perguntamos à população, e a população vê com os bons olhos que a Coab não tem nenhuma utilização, que nós precisamos sim trazer projetos e verbas do governo do estado, verba da União, para habitação, para que o povo tenha uma moradia digna na nossa cidade, porque realmente é lamentável na Zona Noroeste você passar e ver aqueles diques e pessoas vivendo em situações que merecem uma habitação digna. Obrigado, candidato. E quem formula a pergunta agora é o candidato do PL, Carlos Eduardo Adegas. O senhor dirige para quem a sua pergunta, candidato? Para o candidato Raul. Pois não, 30 segundos. Raul, quando eu fui secretário de governo, nós conseguimos idealizar as frentes de trabalho. E eu tinha uma proposta que não foi implantada na totalidade, mas que amenizou um pouco o sofrimento da pessoa que está desesperançosa. E minha proposta tratava-se da seguinte maneira: dos 5 dias da semana, 4 dias essa pessoa prestava serviços à prefeitura. No 5º dia, ela teria uma capacitação profissional, de modo a, no final de 6 meses, ter uma profissão. O que o senhor acha dessa proposta e da proposta que foi implementada? 2 minutos, candidato. Olha, essa proposta é muito importante, até porque nós temos que dar o peixe e ensinar a pescar. As frentes de trabalho foram desenvolvidas em parceria com o governo do estado, e há necessidade de você incrementar algumas atividades, especialmente da construção civil, que você vai estar gerando mais mão de obra, mais postos de trabalho e mão de obra será utilizada na construção de unidades habitacionais. Por outro lado, eu acredito que é fundamental que você tenha um plano de qualificação profissional em todos os níveis. Nesse sentido, a nossa proposta, Adegas, é de implantação de uma escola profissional na Zona Noroeste, da revitalização do Acácio de Paula Leite, de trazer, com apoio dos deputados federais da nossa região, a Escola do Porto, uma obra que viria através de uma parceria com o Ministério da Educação, com um programa de expansão da educação profissional. Acho que a nossa juventude precisa de respostas imediatas e precisa estar qualificada para enfrentar os próximos desafios. Nós temos também que pensar, além das frentes de trabalho, no empreendedorismo. Em várias regiões, nós temos
exemplos bem-sucedidos, e o PSDB, no município de Sorocaba e de São José dos Campos, apresentou resultados bastante favoráveis que integram a juventude e dão oportunidade também aos trabalhadores daqueles municípios. Acho que as frentes de trabalho são muito boas, são bem-vindas, serão bem-vindas, entretanto, há que se fazer muito mais para garantir que os nossos trabalhadores tenham lugar ao sol e tenham o seu sustento garantido com salário mensal. Candidato Adegas. Bem, candidato Raul, o governo do estado não tem absolutamente nenhuma participação nesse programa, que é um programa da Prefeitura de Santos, é um programa introduzido em 98, com uma lei específica aprovada na Câmara Municipal e da qual me orgulha muito eu ter implementado. Infelizmente, por divergências políticas, nós não conseguimos implantar o sistema que eu gostaria. Por isso que eu saí candidato a vereador e por isso que eu estou saindo candidato a prefeito. Para implantar o meu sistema, o sistema da qual eu acredito. E essa questão, o senhor vê como questões menores atrapalham decididamente a população. Teria que ser feito um convênio com a força sindical, que tinha uma experiência fantástica em frentes de trabalho e em dar esses cursos. Quando foi mandado o projeto de lei à Câmara, ficou uma discussão menor, se era força sindical, se era CUT. Conclusão, as pessoas trabalham 5 dias, recebem um salário mínimo e não aprendem absolutamente nada. Precisa aprender. Candidato Raul. Olha, candidato Adegas, a nossa região e Santos especialmente erra muito porque não faz parcerias com quem deve. Deve fazer parcerias com o governo do estado, sim. Deve fazer parcerias com o governo federal, sim. E temos que ter uma visão metropolitana, porque nós temos gente vivendo aqui e trabalhando em outros municípios. A nossa região precisa encontrar soluções conjuntas e integradas. Agora, você que está me ouvindo nesse momento no debate aqui da TV Mar, deve estar pensando, Raul, qual é o seu projeto de frente de trabalho? Você terá um projeto seu ou não? Eu teria um projeto de parceria. Acho que nós temos que envolver outros atores para que a gente possa conseguir realizar e alcançar o sucesso desejado, que é o de empregar os nossos filhos, que cada um do telespectador com certeza tem um filho desempregado hoje, que precisa de uma atenção, precisa de um emprego, precisa de ter um futuro melhor, uma garantia de um futuro mais seguro. Obrigado, candidato. E quem formula a pergunta agora é o candidato Vicente Cassione, do PTB. O senhor dirige a sua pergunta para quem, candidato? Para o doutor Clemente. Pois não. 30 segundos. Doutor Clemente, o senhor é médico e tem formação administrativa e gerencial. E o que se vê na área de saúde hoje é o sucateamento da área, são ambulâncias que não têm condição, falta de leitos de internação, falta de leitos de UTI. Em suma, a área está completamente deteriorada. O que o senhor acha que faltam? Recursos, falta competência ou faltam as duas coisas juntas? Falta recurso e falta competência. A administração atual. 2 minutos. Eu diria que o ser humano vai continuar sempre dizendo que faltam recursos. E é por isso que existe uma ciência chamada economia. Eu diria que vão ser sempre recursos escassos, ou menos do que a gente gostaria. De qualquer forma, eu acho que faltou gerenciamento mesmo. A saúde está muito doente em Santos, está faltando projetos mais importantes, está faltando uma integração maior da Secretaria Municipal de Saúde com as demais secretarias, com as policlínicas, enfim. Em decorrência dessa falta de informações, não é utilizado a tecnologia da informação, nem softwares, nem um sistema integrado que possa gerenciar tanto falta de vagas em hospitais, quanto falta de medicamentos nas policlínicas, e com isso fica um verdadeiro caos. Ninguém sabe onde está o remédio ou até se tem remédio. Também eu acho que tem um problema muito sério aí, que poderia ser resolvido através de uma boa vontade, fazendo uma integração com os demais prefeitos da região, seja através de um cartão que pudesse ser utilizado ou através da reposição de verbas referentes aos atendimentos aqui realizados. Eu diria ainda que a gente poderia fazer a implantação do que a gente pretende em termos de PSB, das unidades básicas de saúde da família ampliada, através do médico de saúde da família, que numa equipe multidisciplinar vai até a casa das pessoas, dá o respectivo atendimento, associado a uma educação dessas pessoas, de tal forma que a gente possa reduzir ainda mais os custos da saúde. As cidades que implementaram esse sistema, Jundiaí, Campinas, Cosmópolis, Indaiatuba e a última, Pirassununga, reduziram absurdamente os gastos com a saúde, que puderam ser colocados de uma outra forma
beneficiando a população como um todo. E é isso que nós vamos fazer, utilizar essa saúde da família para reduzir os nossos custos e levar uma saúde mais digna para a nossa população. Obrigado, candidato. Candidato Cassione, 1 minuto para a réplica. Eu fico imaginando o que deve sentir, não apenas o doutor Clemente, que já manifestou, mas as pessoas que são da área, ao ver o programa de televisão do horário gratuito do candidato da atual gestão, mostrando uma realidade de saúde que está apenas naquele milagre da televisão. Nós lamentamos, mas vimos outro dia uma mulher dizer que, com lágrimas nos olhos, ela comoveu a cidade, dizer que a saúde hoje não é uma questão de agonia, é de humilhação. E aí aparece um terreno ainda completamente baldio, na zona noroeste, ao lado do hospital, e o candidato da situação diz que aquilo vai ser um hospital pediátrico. Tiveram 8 anos para fazer tanta coisa na saúde, e a saúde é esta agonia, candidato, e esta humilhação que nós temos Obrigado, visto. candidato. Candidato Clemente, mais 1 minuto para a tréplica. Na realidade, a televisão faz milagres, porque a saúde de Santos realmente está um caos. Eu diria que nós não podemos comparar a saúde de Santos com a saúde do Nordeste. Eu acho que a comparação tem que ser feita com países desenvolvidos. Nós temos hoje uma demora muito grande na realização de consultas, por vezes demora de 45 a 90 dias. Temos uma demora muito grande também na realização de exames, 3 meses para realizar um exame, e um outro tempo grande para pegar os resultados referentes a esses exames. E aí a pessoa que está numa situação grave acaba morrendo. Eu tive um exemplo que eu já citei, de uma paciente que foi fazer uma consulta para mamografia, isso em fevereiro desse ano. Nós fizemos um diagnóstico de câncer de mama e essa paciente foi pedido para que ela voltasse para uma cirurgia 8 meses depois, em outubro, para fazer essa cirurgia. Obrigado, candidato. Obrigado, candidato. E agora, na 8ª rodada de perguntas deste segundo bloco, quem pergunta é a candidata do PT, Thelma de Souza, e necessariamente fará a pergunta para o candidato do PSTU, Luiz Antônio Xavier. 30 segundos para a pergunta, candidato. O senhor candidato, além de candidato a prefeito, o senhor é também funcionário público da Secretaria de Ação Comunitária. Eu queria perguntar ao senhor quais são os seus planos, não só para essa pasta que o senhor conhece por dentro, já que trabalha lá, mas também como a situação do funcionalismo implica numa ação piorada em função da ausência de respeito que ele tem tido ao longo desses anos. Candidato Xavier, 2 minutos para a resposta. A primeira coisa na ação comunitária, e eu como um funcionário dessa secretaria, seria a questão do concurso público. Por incrível que pareça, eu não tenho bem claro o número de outras secretarias, mas eu não quero nem imaginar se em outra secretaria dessa administração tenha mais pessoas contratadas pela Lei 650 do que na Secretaria de Ação Comunitária. E nós não temos nada contra essas pessoas. Muito pelo contrário, nós queremos dar dignidade a essas pessoas, até para que elas tenham um compromisso maior, elas tenham um plano de carreira na sua vida, que isso só se dará através do concurso público. Quanto à questão dos equipamentos e dos serviços prestados, eles são muitos. Só que a qualidade é que não é a desejada. Primeiro por essa coisa, pelo rodízio das pessoas. E outro, quando cria-se um equipamento, se desestabiliza, acaba se retirando pessoas de outros e acaba precarizando o funcionamento dos equipamentos. A primeira coisa seria isso, a gente fazer com que os equipamentos que hoje nós temos, eles funcionem bem. Essa seria a primeira medida. Candidata Thelma, 1 minuto para a réplica. Olha, eu fico satisfeita dessa sua consideração e acho que também a questão do funcionalismo público tem que estar muito clara, porque 7 anos sem aumento, a ausência do refazimento das carreiras públicas, particularmente a do magistério, e toda uma situação envolvendo a qualidade do serviço público, que em primeira e em última instância é aquilo que se quer nos equipamentos sociais. Eu acredito que na questão da ação comunitária, ela ainda é mais dolorosa. Quando eu fiz o Centro de Valorização das Crianças,
Quando eu fiz a brinquedoteca, aliás, o doutor Davi Capistrano, que foi meu sucessor, quando nós fizemos os centros de convivência para a terceira idade, eu acredito que nós poderíamos e teremos que fazer um esmero nessa situação. Ter a casa-dia para o idoso que volta à noite para a sua casa e, principalmente, uma ampliação de toda essa situação. E, é claro, ao lado do funcionalismo. Eu queria que o senhor complementasse a sua resposta com a questão do funcionalismo. Candidato Xavier, mais um minuto para a tréplica. A questão do funcionalismo, eu fico bem à vontade para falar, porque o PSTU tem uma proposta clara. Qualquer melhoria na questão do salário do funcionalismo, na questão de fazer com que se tenha um plano de carreira, só se dará através de dois mecanismos. Primeiro, suspensão do pagamento da dívida da prefeitura e outra, passar por cima da lei de responsabilidade fiscal. Essa é a nossa grande bandeira. Qualquer candidato que prometa algum reajuste, qualquer plano de carreira para o funcionalismo, que não toque na questão da lei de responsabilidade fiscal e nem na questão do pagamento da dívida, será apenas discurso. É o que nós temos visto aí. Nós temos uma greve hoje no estado de São Paulo dos funcionários da FEBEM há 2 meses. Nós temos o pessoal do judiciário e a desculpa é sempre a mesma, lei de responsabilidade fiscal. Obrigado, candidato. E assim nós vamos concluindo o segundo bloco deste debate ao vivo e que reúne pela primeira vez os 8 candidatos à Prefeitura Municipal de Santos. No próximo bloco, nós vamos continuar com o mesmo formato deste segundo bloco. Vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida. Eleições 2004. Debate 2004. Oferecimento Liceu São Paulo. Formando o futuro todo dia. Muito bem, voltamos com o debate que reúne pela primeira vez os 8 candidatos à Prefeitura Municipal de Santos. E agora nós vamos para o terceiro bloco deste debate, que terá o mesmo formato do bloco anterior. Ou seja, cada candidato fará uma pergunta e também cada candidato responderá a uma questão. E o tempo, assim como no bloco anterior, é de 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. E também a ordem de quem pergunta foi definida mediante sorteio prévio realizado momentos antes do debate. E nesse sentido, quem faz a primeira pergunta é o candidato Paulo Correia Júnior, do PDT. O senhor dirige a sua pergunta para quem, candidato? Eu dirijo a minha pergunta para o candidato do PTB, Vicente Cassione, e eu gostaria de perguntar ao deputado, vice-líder do governo Lula, o que o senhor tem feito como deputado federal, vice-líder do governo, e o que o senhor trouxe de verbas para o nosso município de Santos nesse 1 ano e meio de mandato, praticamente quase 2 anos. Candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Eu quero agradecer a você, Paulo, pela pergunta, porque aqui a gente tem a oportunidade de esclarecer. Eu acabei de dizer agora há pouco que o candidato Papa, no programa eleitoral, por 2 vezes disse que eu não trouxe nenhuma verba para a saúde. Eu fui deputado na primeira vez e aqui tem uma foto em que o prefeito Mansur está batendo palmas e eu estou assinando com o ministro da Saúde, Albuquerque, verbas para o município de Santos. E agora, no primeiro ano de mandato, a prefeitura dá 5 milhões por ano fora a folha de pagamento para a saúde. 5 milhões. 1/5 deste dinheiro de 5 milhões, só agora nas minhas emendas aprovadas, eu já trouxe e vou dizer aqui quais são. Santa Casa de Misericórdia de Santos, R$300 mil. Hospital Internacional dos Estivadores, R$190 mil. Hospital Dr. Silvério Fontes, R$100 mil. Hospital Dr. Arthur Domingues Pinto, da Zona Noroeste, R$190 mil. Ambulância UTI para o Pronto-Socorro Municipal de Santos, R$100 mil. Fundação Pro Esporte Medicamentos Esportivos da Prefeitura, R$100 mil. Total R$1 milhão. Vejam como a televisão, além de fazer milagres, permite que se digam inverdades. Que eu não trouxe verbas com 1 ano de mandato.
Estas verbas já estão empenhadas, aprovadas, e a Prefeitura vai receber, e as casas hospitalares de Santos vão receber. E acabei de mostrar, não é, que no primeiro mandato, digo mais, no primeiro ano do mandato, que foi o ano passado, eu tomei posse no dia 2 de fevereiro. Conclua, no por dia favor. 9 de fevereiro, eu estava levando o prefeito Beto Mansur ao Ministério da Saúde para buscar verbas. Ele tinha que levar um projeto, não levou, e as verbas até hoje não chegaram. Agora, Obrigado, eu candidato. trouxe, quem mente não sou eu. Candidato Paulo Correia. Com todos esses recursos que o senhor trouxe, o senhor, caso seja eleito aqui na nossa cidade, nós vamos perder essa representatividade em Brasília. E eu estou disputando, felizmente não fui eleito, porém estou disputando a eleição para prefeito. Conclua. Como fica? Não fica uma traição para essa população que te elegeu, deputado? Candidato. Não, porque eu acabei de ler aqui só o que eu trouxe para Santos. Eu trouxe para o Hospital do Cubatão, Hospital do Guarujá, Hospital de São Vicente, as emendas aprovadas. Sabe por que não vai haver falta de representação? Porque o prefeito de Santos, com a projeção, graças a Deus, nacional que eu tenho e as relações que eu tenho, é um líder da região. E eu faço, pela região, eleito prefeito de Santos, mais do que os prefeitos estão fazendo, principalmente a atual administração, e faço mais do que muitos deputados nunca fizeram. O problema não é ser deputado ou ser prefeito, o problema é ter ousadia, coragem, trânsito, vontade e querer querendo. E isto, na minha vida, eu aprendi a ter, até por força da minha profissão, em que tive que ganhar muitas causas impossíveis. Obrigado, candidato. E o candidato João Paulo Tavares Papa está solicitando direito de resposta. E, nesse sentido, eu submeto a solicitação do candidato Papa ao nosso departamento jurídico para que defina se o candidato tem direito ou não a este direito de resposta. O senhor disse que eu minto. Não há, portanto... Não, o senhor disse na sua resposta Final da que eu rodada. A minto. rodada já terminou, exatamente por isso é que eu submeto ao departamento jurídico. Nós terminamos a rodada entre o candidato Paulo Correia e o candidato Cassione. E é por isso que eu submeto exatamente ao departamento jurídico. Não tem direito de resposta? Então tá certo. Então estamos abrindo um precedente. Não haverá, não tem direito de resposta. Muito bem, vamos para a segunda rodada agora e quem faz a pergunta é o candidato Luiz Antônio Xavier, do PSTU. O senhor dirige a sua pergunta para quem, candidato? O candidato do PMDB. O funcionalismo está há 8 anos sem reajuste. Na lei de orçamento que vai ser mandado à Câmara, lá nas diretrizes gerais, lá no artigo 8, fala da questão da atualização salarial, dissídio coletivo, aplicação do PCCS. Qual a sua proposta claramente para a reposição do salário do funcionalismo? Em primeiro lugar, gostaria de esclarecer que o funcionalismo público não está há 8 anos sem aumento. Nesses 7 anos e 8 meses, ele recebeu um aumento no primeiro ano e 2 abonos consecutivos. Em segundo lugar, é preciso esclarecer também para quem não é funcionário que quando nós assumimos a prefeitura em 97, o funcionário não tinha aumento, como também não tinha salário, né? Ele estava já há 2 meses sem receber salários e passaram por várias greves, movimentos, para poder convencer a administração municipal de que pelo menos os seus salários baixos deveriam ser pagos em dia. E a nossa proposta para o plano de governo é recompor gradualmente as perdas de todas as áreas e todos os setores do funcionalismo. Hoje, nós já podemos fazer esse tipo de proposta porque o orçamento municipal permite. Já há uma certa folga e uma indicação de que no próximo exercício nós teremos a folga necessária da lei de responsabilidade fiscal exatamente para conceder as reposições das perdas acumuladas ao longo desses anos todos. E quero também dizer que o candidato, quando diz aqui que eu falto com a verdade com relação à saúde, ele mostra uma enorme incoerência, aliás, como sempre. Diz que o prefeito não vai a Brasília buscar verbas e mostra uma foto do prefeito em Brasília aplaudindo exatamente a liberação de uma verba. Então é muito estranho essa incoerência. Aliás, candidato, a incoerência não é estranha. A incoerência tem virado regra nesse momento eleitoral da sua parte, deputado. Candidato Xavier, 1 minuto para a réplica. Eu falei 8 anos porque em janeiro completa-se 8 anos mesmo. Não é erro de conta, não. É o seguinte, nós tivemos um reajuste de 10,51 em 97
que foi deixado pelo governo anterior. Como? Que inclusive, esse dissídio teria que ser dado em fevereiro, nós acabamos recebendo em agosto. Abono não é aumento de salário. Inclusive, o ano passado teve sobra mesmo no orçamento. Não houve um menor repasse de reajuste para o funcionalismo por uma questão de política mesmo, de arroxo, né? E nós temos sacrificado a nossa CAPEP, que hoje anda inadimplente. Nós temos tido muito problema na questão do atendimento pela CAPEP, justamente porque a sua receita está diretamente ligada à folha de pagamento do funcionalismo, que há 8 anos não é reajustada. Candidato Papa, 1 minuto para a tréplica. Eu volto a insistir. No início de 97, nós não tínhamos sequer os salários pagos em dia. Portanto, a administração anterior não deixou outra coisa que não dívidas para serem pagas e não um reajuste determinado. E nós demos sim os abonos, nós demos um reajuste de 10,5 e temos uma excelente relação com o funcionalismo, tanto assim que nós estamos completando agora 8 anos sem um dia sequer de greves. Além da valorização das carreiras como um todo, do tratamento respeitoso que damos ao funcionalismo, isso tudo está presente e muito claro no nosso dia a dia. A começar pelos cargos de chefia da Prefeitura de Santos, que hoje, na sua maioria, são exercidos por funcionários de carreira. Diferentemente do que ocorria no governo anterior, onde praticamente todos os secretários e chefes aqui em Santos vinham de fora da nossa cidade. Obrigado, candidato. E quem faz agora uma pergunta é o candidato do PSDB, Raul Cristiano. O senhor formula para quem a sua pergunta, candidato Raul? Vou perguntar à candidata Thelma de Souza. 30 segundos, por favor. Deputada, eu aprendi com a vida, com a militância, que quando você governa para todos. Entretanto, eu tenho visto que a senhora diz sempre que para desenvolver a cidade é preciso investimento e que tem a garantia do presidente Lula para isso. Se a senhora não for eleita, Santos vai ficar à míngua sem nenhum recurso federal? Candidata, 2 minutos. Bom, a questão, Raul, você sabe disso, de situações de busca de estrutura para a nossa cidade ou para qualquer cidade do Brasil, ela está presa, antes de mais nada, a políticas públicas gerais que o nosso país tem que ter. E não só o presidente Lula já fez um depoimento claro com a sua vinda ao Porto de Santos já no ano passado, como também nós sabemos que o orçamento da nossa cidade, que hoje é de 600 milhões ao ano, e eu tive um orçamento de 120 milhões em 1989, portanto, hoje, 5 vezes mais, isso com certeza já dá uma folga, uma estrutura e principalmente uma retaguarda para as possibilidades da nossa cidade. Mas, além disso, nós temos que garantir o desenvolvimento, um desenvolvimento sustentável, harmonioso e, antes de mais nada, humanizado. Este porto é uma possibilidade de desenvolvimento, como já vem acontecendo. Por outro lado, a implantação do núcleo operacional de gás, que com certeza é uma luta de todos nós para gerar mais empregos e desenvolvimento, e mais do que isso, a possibilidade do turismo com praias limpas, impecáveis e a possibilidade de atrair os turistas e dar qualidade de vida na nossa cidade. Estas, candidato Raul, elas não são atividades e nem parte financeira que tenha que vir do governo federal, mas são políticas públicas comuns que têm que se entrosar. Eu também colocaria o governo do estado, que acena com a decisão de se colocar aqui no porto o agroporto, que eu acho extremamente correta, para que a gente juntos, o município, o estado, o governo federal, a gente possa construir, além das políticas públicas que já conhecemos e que eu já fiz quando fui prefeita, o desenvolvimento global da nossa cidade. É nesse sentido que eu falo desse entrosamento. Candidato Raul. Olha, a minha preocupação, candidata Thelma, é que a senhora acabou não respondendo como eu pretendia. Eu estou trabalhando para ser o prefeito de Santos e a senhora não disse se eu terei os recursos federais, porque o jeito do PT governar, eu estive acompanhando o CIAF, que é o Sistema de Acompanhamento de Gastos Federais, até o início de agosto. O estado do Acre, que é governado pelo PT, recebeu R$ 17,00 por habitante. O Piauí, também governado pelo PT, R$ 16,00. O estado de São Paulo, do governador Geraldo Alckmin, 26 centavos por habitante. O Rio de Janeiro, do PMDB do Garotinho, e o Maranhão, do PFL, da Rosiana Sarney, 8 centavos por habitante. Então, eu queria saber que a senhora não vai me deixar como prefeito à míngua, aí, sem nenhum recurso,
para comandar os projetos sociais importantes para a nossa cidade. Candidata Thelma. Eu gostaria, Raul, de dizer a você que eu estaria lá como deputada, mas como você é prefeita, eu vou ajudar você, no momento futuro, a ocupar algum espaço em Brasília. Mas eu trago aqui também uma foto, quando nós trouxemos, eu, deputada Maria Ângela Duarte, deputada Maria Lúcia Prandi, junto com o prefeito Beto Mansur, 12 milhões de reais, vou repetir, 12 milhões de reais para a construção final do projeto do dique de Vila Gilda. O deputado Cassione não esteve presente porque ele estava fazendo uma intervenção num seminário que se chamava Santos Export, lá em Brasília. Portanto, pode ter certeza que mesmo num governo que não é afinado conosco, nós trouxemos não só esses 12 milhões, insisto, para o dique de Vila Gilda, como também 1.600.000 que o provedor da Santa Casa, Dr. Neves, recebeu, e principalmente 1,5 milhão para o Hospital São José. Pode ficar tranquilo, mas eu serei a prefeita, pode ficar descansado. Agora quem pergunta é o candidato Vicente Cassione, do PTB. E o senhor dirige sua pergunta para quem, candidato? Para o meu caro amigo Raul Cristiano. 30 segundos. O candidato Adegas, quando deu uma entrevista na TV Mar, disse que havia uma representação por parte do Conselho Municipal de Educação contra o prefeito Beto Mansur, porque ele não tinha sabido gastar a expressiva verba que o município dispõe para investir nessa importante área da educação. Com base na declaração do nosso querido amigo Adegas, posso concluir que o atual prefeito foi incompetente para gastar dinheiro público em uma área prioritária para a população? Olha, candidato Cassione, eu trataria a questão da educação de uma forma diferente que vem sendo tratada pelo atual governo, né? Eu tive uma experiência no Ministério da Educação, ao lado do ministro Paulo Renato, e nós criamos o Fundef, nós criamos o programa Toda Criança na Escola e complementamos o nosso trabalho com o Bolsa Escola Federal. A lei orgânica do município de Santos, ela estabelece que os recursos da educação devem ser gastos da ordem de 30% do orçamento. E na Constituição Federal, o município precisa investir até 25%. Então, por força de uma ação direta de inconstitucionalidade de uma ADIM, a Prefeitura de Santos vem cumprindo regularmente o que preceitua a Constituição Federal. Mas nesse tocante, eu gostaria de dizer que no governo do PSDB, no meu governo, a partir de janeiro de 2005, eu vou ampliar o ensino fundamental para 9 anos. Não vou criar um ano a mais, mas vou antecipar a entrada das crianças na escola a partir dos 6 anos. Nós vamos também procurar criar vagas para todas as crianças que estão fora de creche, cerca de 6 mil crianças aguardando uma oportunidade de ter acesso a uma creche. Candidato Cassione, 1 minuto. É importante, Raul, você ter falado no Fundef, porque o governo atual vem dizendo que deu uniformes e deu kits escolares para os alunos do ensino fundamental. E não se diz que a prefeitura recebe do Fundef 15 milhões de reais. E isto significa que os kits e os uniformes custaram 9 milhões. E tem que continuar a ser dado, sim, isto. Porque a prefeitura é obrigada a gastar esse dinheiro do Fundef, senão ela tem que devolver para o Estado. O problema é que você sabe que hoje está sub júdice a questão do pagamento dos kits e dos uniformes, que custaram 9 milhões, por uma ação popular, já houve uma liminar. Porque a prefeitura, que tinha que comprar 31 mil kits e uniformes para os alunos, comprou 47 mil num desperdício de dinheiro que não tem tamanho. E está sob júdice exatamente isso, o suspenso pagamento. Obrigado, candidato. Candidato Raul, 1 minuto. Olha, deputado Cassione, candidato Cassione, eu queria dizer que o PSDB adota uma política de compras com transparência através do governo eletrônico. Esse tipo de compra com irregularidades não deverá acontecer no governo do PSDB a partir de janeiro de 2005. Por outro lado, é preciso destacar que o dinheiro do Fundef, 60% do Fundef, deve ser investido no salário dos professores. Essa foi a maior razão da criação do Fundef, justamente para coibir aqueles salários de professores do Piauí, de várias regiões do Nordeste, que ganhavam R$18 por mês para ministrar aulas para os estudantes daquelas regiões.
Agora, há muito a fazer na área da educação. Eu acho que a educação em Santos avançou muito, mas nada que se faça nesse setor, você tem uma solução imediata. Tudo é de médio e longo prazo. Há muito a fazer, o prefeito Beto fez, a deputada Thelma fez, a sua época, mas ainda foi insuficiente. Conclua. Obrigado, candidato. E quem pergunta agora é o candidato do PL, Carlos Eduardo Adegas. O senhor dirige a sua pergunta para quem, candidato? Clemente, candidato Clemente. Pois não. 30 segundos. Candidato, eu tenho no meu programa de governo que a maneira de distribuir remédios no município ela está totalmente equivocada, o que permite as pessoas irem às policlínicas e, infelizmente, não receberem os remédios, principalmente os remédios de uso continuado. E nosso projeto concebe o seguinte: ao invés de comprar, estocar pela prefeitura, depois ir para as policlínicas de 15 em 15 dias e depois chegar à mão do paciente, eu gostaria de comprar diretamente dos laboratórios e esses mandassem uma vez ao mês via correio, como já é feito em alguns países. Eu queria que o senhor comentasse essa ideia do meu programa de governo. Eu na verdade, não tenho nada contra esse tipo de proposta, eu acho que ela poderia ser estudada. Eu acredito que os órgãos públicos, de uma forma em geral, compram os medicamentos por um preço muito acima da média das empresas privadas, mas eu diria que também existem outras alternativas viáveis para se implantar esse tipo de sistema. Eu acho que falta aí uma integração, um centro integrado dentro da Secretaria Municipal de Saúde, que poderia estar ligado a todas as unidades básicas de saúde, aos prontos-socorros, aos hospitais da rede, aos centros de saúde e às demais secretarias, de tal forma que quando um usuário utilizasse esse medicamento, a gente pudesse já dar baixa nesse medicamento e, consequentemente, ter um controle muito mais efetivo de estoques. Isso eu já faço na minha empresa há muito tempo. Existe um software específico, quando chega num ponto crítico do o nível mínimo de estoque, ele dá uma ordem de compra automaticamente. Eu acho que isso poderia ser feito perfeitamente na Secretaria Municipal de Saúde, se ela tivesse totalmente integrada através dessa tecnologia da informação. De qualquer forma, existem outras alternativas, essa que o senhor colocou é uma alternativa também que poderia ser estudada, e eu acredito que qualquer uma das duas, ela vai reduzir de uma forma muito intensa os custos dos medicamentos, e inclusive existe uma outra via que alguns municípios têm utilizado, que é a compra diretamente de algumas farmácias em convênio com a rede, evidentemente cobrando um valor abaixo do valor de mercado, porque nós sabemos que esses medicamentos, na média, eles são comprados por 70% até de desconto em relação aos preços de lista. E isso é o cotidiano nosso, daí a importância dessa integração ou das duas opções que você citou, uma delas e a outra que eu comentei. Candidato Adegas, 1 minuto. Olha, eu queria falar que 20 mil pessoas são atendidas atualmente com o remédio Captopril. É um remédio para pressão alta, existem 20 mil pessoas sendo atendidas nesse momento. Infelizmente, muitas dessas pessoas, quando se dirigem à policlínica, não encontram esse remédio. E a Prefeitura de Santos gasta atualmente, anualmente, 8 milhões de reais com medicamento. É muito dinheiro. Remédio que custa 30 centavos um comprimido e as pessoas, se não tomam, caem numa crise de hipertensão, são internadas e essa internação vai custar milhares de reais. Esse é uma situação de mau gerenciamento. Não falta dinheiro, falta envolvimento. Porque as pessoas que estão vendo uma atitude dessa e são servidores em cargos de chefia, têm que tomar uma providência. Porque tem dinheiro, e tem os pacientes que necessitam e precisa de uma ação. Eu quero deixar claro que no meu governo as pessoas terão envolvimento. Obrigado, candidato Clemente. Certamente, eu acho que falta envolvimento, falta comprometimento e falta respeito com a coisa pública. Eu diria muito mais, que é importante, inclusive, ter um setor que observe as licitações públicas, porque muitas vezes elas não são transparentes. Existe um esquema das empresas fornecedoras que utilizam, através de um contato prévio, valores muito acima dos valores normais, dos valores habituais de mercado. E com isso elas acabam burlando
a rede pública, que paga muito mais caro por qualquer tipo de medicamento, que poderia ser comprado muitas vezes por 1/3 do que se paga. Então, eu diria que é importante esse controle, além do que você falou, esse controle efetivo do processo de licitação, para que os munícipes não paguem por isso que está acontecendo. Obrigado, candidato. E quem pergunta agora, exatamente pela ordem de sorteio, é o senhor mesmo, candidato José Carlos Clemente, do PSB. E o senhor dirige a sua pergunta para quem? Eu posso perguntar para o candidato Adegas mesmo? Pois não, 30 segundos. Eu gostaria de ver a tua posição, Adegas, com relação ao porto, porque nós falamos aí, e já houve, evidentemente, no papel, a regionalização portuária. E nós sabemos da importância do porto para a nossa cidade, independente dos aspectos de infraestrutura a serem realizados, ele é um fator gerador de emprego e renda. Eu gostaria de ver a tua posição e qual a tua proposta para o porto. Candidato Adegas. Olha, o porto pertence ao governo federal, né? Eu fui diretor do porto, existe uma companhia pública chamada Codesp que administra o Porto de Santos, da qual existe o governo federal com 99% das ações e 1% de maneira pulverizada. A Prefeitura de Santos é acionista da Codesp. A deputada Thelma é acionista, eu sou acionista, inúmeras pessoas públicas na cidade são acionistas. Os acionistas minoritários têm assento lá, tanto no Conselho de Administração quanto no Conselho Fiscal e também no Conselho de Autoridade Portuária. Então, o que se precisa ser feito, fala-se muito em regionalização e ela deve ser perseguida sim, mas nós devemos colaborar com o porto. O município tem que ser um facilitador das ações portuárias e não um dificultador. Nos últimos tempos, eu não tenho visto isso, não. Tenho visto uma certa independência indesejada das autoridades de Santos. Alguns candidatos, inclusive, se colocam frontalmente contra a diretoria da Codesp. E existe uma cisânia que não é boa, não colabora para o desenvolvimento do porto e, consequentemente, para a população que precisa de emprego. A maior riqueza da nossa região, não só da nossa cidade, é o nosso porto. Por lá passam 70 milhões de toneladas. É daí que nós vamos tirar o trabalho. Agora está faltando envolvimento. Muitas vezes as pessoas ficam discutindo, vão ao Ministério Público para verificar um meio armazém que já está tombado, tá certo? Derrubado há 20 anos atrás. Um prefeito com alguma visão que passou por aqui, aliás, com muita visão, o saudoso Oswaldo Justo, já na época dele foi demolido metade. E agora a outra metade fica se discutindo, não vamos demolir, tem uma alternativa melhor. Esse tipo de ação Conclua, por favor. é que só desgasta e não temos unidade na nossa cidade. O prefeito ele tem que ser um facilitador das ações, tanto portuária como as ações de qualquer cidadão do desenvolvimento econômico. Candidato Clemente. Eu diria que o porto, ao lado do turismo, são os dois polos mais importantes no sentido de gerar emprego e renda para a nossa região. Por isso, eu acho que a regionalização portuária ela é fundamental para que a gente possa desburocratizar essas ações, agilizar esses processos de infraestrutura aquaviária e rodoviária, agilizar essa remessa de importação e, sobretudo, de exportação de cargas e, mais importante que tudo isso, criar as indústrias retoportuárias, chamadas indústrias de transformação, porque essas indústrias, nos países desenvolvidos, nos portos modernos, são geradoras de emprego num índice extremamente alto. O porto que menos produz empregos é 6 vezes a área do cais propriamente dita. Eu diria que nós podemos chegar até 10 vezes mais empregos do que a própria área do cais, o que seria extremamente importante para a nossa cidade. Candidato Adegas, 1 minuto para a tréplica. Nós temos uma área vocacionada ao desenvolvimento retroportuário, que é a área continental de Santos, uma parcela da área continental de Santos que tem essa vocação retroportuária. Isso deve ser perseguido pelo prefeito de plantão. O prefeito que ganhar a eleição, ele tem que colocar uma pastinha debaixo do braço com os mapas da região, com a planta da região e começar a procurar parceiros. Por Santos é exportada em grande escala soja in natura. Nós podemos perfeitamente exportar óleo de soja. Só essa esmagadora de soja geraria algo em torno de 400 empregos. O Brasil exporta suco de laranja, tanto a granel como em tambores. Por que não colocar
o suco de laranja nos tambores em Santos, geraria mais 400 empregos. É assim que se procura, é com envolvimento, dedicação e muita força de vontade. Obrigado, candidato. E agora quem formula a pergunta é o candidato João Paulo Tavares Papa, do PMDB. O senhor dirige para quem a sua pergunta, candidato? Candidato Paulo Corrêa. Pois não, 30 segundos. Paulo, quero falar sobre a saúde. No início do nosso governo, em 97, o governo federal custeava 50% de todas as despesas da saúde aqui em Santos. 7 anos depois, o custeio do governo federal caiu para 30% e a Prefeitura de Santos banca 70% de tudo que é gasto na área de saúde, uma sobrecarga evidente ao orçamento municipal. Você acha que os deputados federais estão fazendo a sua parte com relação a essa questão tão importante aqui para Santos e para a região, que é a área da saúde? 2 minutos, candidato Paulo Corrêa. Bem, eu quero dizer que a área da saúde hoje, você olhando em âmbito federal hoje, é um problema nacional, onde falta verbas para o país inteiro, e é um problema que realmente nossos deputados têm que, se fizeram alguma coisa, como eu vi alguns dados hoje aqui no debate, tem que fazer muito mais. E que permaneçam lutando e brigando até o término dos seus mandatos para que tragam mais verbas para a saúde. Eu vejo, candidato, que hoje o problema da saúde em Santos é lógico que é feito um esforço, porém hoje é mal administrado. É mal administrado hoje porque nós temos aí os problemas dos leitos que faltam na cidade, nós vemos o problema da população hoje que carece com a falta de remédios, eu não sei o porquê, mas falta remédios hoje. Eu vejo que hoje existe uma briga política entre quem administra e alguns hospitais aqui que querem até fazer parceria. E eu gostaria que o senhor explicasse melhor isso para todos nós, porque realmente tanta gente, eu vejo aqui que todos debateram sobre a questão de saúde. Agora, como pode melhorar? Qual a perspectiva que tem a nossa população para uma saúde melhor no nosso município? Eu tive um caso esses dias na Zona Noroeste, onde eu vi uma pessoa quase falecendo e simplesmente não havia vagas para uma UTI. E ela precisava ser transportada, arrumaram a vaga e depois não tinha ambulância. Então, quer dizer, qual é a solução concreta que nós teremos, caso o senhor seja eleito, para que isso seja resolvido? Eu vou lhe explicar e vou explicar também aos telespectadores. Hoje, aqui em Santos, nós atendemos 40% de todos os pacientes são de outras cidades, de fora de Santos. 50% dos pacientes que são atendidos no CRAID são de fora. No ambulatório de especialidades, esse número sobe para 70%. No Hospital Silvério Fontes, só no ano passado, dos 12 mil partos realizados, apenas 5 mil foram de cidadãos de Santos. Os outros 7 mil de pessoas que vêm de fora da nossa cidade. Esse é o grande problema da saúde de Santos. A saúde de Santos hoje sustenta toda a região metropolitana da Baixada Santista e o governo federal finge que não vê. Continua mandando os mesmos recursos que mandava no início de 97. E o deputado que diz que manda no governo, que tem status de ministeriável, diz que conseguiu 1 milhão de verbas num orçamento de 120 milhões de reais. Não dá nem para fazer cosquinha na área da saúde. Nós precisamos mudar essa realidade. Nós precisamos convencer o governo Lula que saúde tem que ser prioridade para todos os municípios brasileiros, especialmente para aqueles que, como Santos, são sede de região metropolitana. Não é à toa que lá em São Paulo, o governo do PT, também a saúde está agonizante, apesar da prefeita ser do mesmo partido do governo federal. Candidato Paulo Corrêa, 1 minuto para a tréplica. Bem, eu ouvi dizer que um deputado mandou, a administração está fazendo, porém, nós vemos na realidade que hoje falta um pouco mais de atenção com a saúde. Um pouco mais, não, muito mais de atenção com a saúde. E falta hoje a questão de pessoas que se importem realmente e vejam a população como carece hoje. Hoje nós não temos um hospital infantil, hoje nós não temos UTIs suficientes para que pessoas sejam internadas e realmente o dinheiro falta hoje. Nós precisamos de verba? Volto a dizer, precisamos de verbas, mas nós precisamos sim de uma pessoa capaz, competente para administrar essa verba. E ao longo do tempo eu vejo que na administração passada, por exemplo, nós tínhamos um secretário de saúde que recebeu 3 milhões e 500 mil reais para utilizar em saúde. E, de repente, ele deixou de gastar 500 mil reais e foi devolvido esse dinheiro para a União. Por quê?
porque falta de administração, falta de um bom administrador na saúde. Então, quer dizer, quem sofre com isso é você, meu amigo telespectador, que falta leites, falta remédio, enfim, porque não sabem administrar bem a saúde. Obrigado, candidato. E agora nós vamos para a 8ª rodada deste terceiro bloco. E também a pergunta quem faz é a candidata do PT, Thelma de Souza, e necessariamente deputada para o candidato Luiz Antônio Xavier, do PSTU. 30 segundos para a sua pergunta. Bom, candidato Xavier, por favor. O déficit de creches na nossa cidade apresenta o cruel número de 5.000 crianças que não podem ter esse atendimento básico. Só na Zona Noroeste são 4.000 pessoas na sua fase inicial de idade sem a possibilidade de ter esse atendimento. O que o senhor pensa fazer neste sentido, sendo prefeito de Santos? Candidato Xavier, 2 minutos para a resposta. Aparecem muitos números. Já ouvi falar em 4.000, 5.000, 6.000. Eu trabalho na Secretaria de Ação Comunitária e trabalho diretamente com os conselhos tutelares. E o que se diz é que o número é muito maior. A carência de vagas das crianças de 0 a 6 anos é muito grande. Então, nós temos que deixar claro que infelizmente não é um problema só de Santos. Infelizmente é um problema nacional. Saúde e educação não pode ser visto como mercadoria, como tem sido feito nesses últimos anos. Principalmente na questão da educação de 0 a 6 anos, que tem sido a mais relaxada possível. Se o ensino é ruim no primeiro grau e no segundo grau, de 0 a 6 anos, simplesmente ele inexiste. E isso já é fruto de uma política que vem já desde do governo Collor, passando pelo governo Fernando Henrique, que acentuou essa questão. 9 em cada 10 crianças de 0 a 6 anos estão fora da escola. Então, nós temos um problema muito sério, infelizmente, não só em Santos, é a nível nacional. Enquanto não invertemos essa lógica de que saúde e educação são mercadorias e quem puder pode pagar e tem esse serviço, vai ser muito difícil. E o município sofre muito com isso, até porque é o elo mais fraco dessa cadeia. Se não partir do governo federal, do governo do estado, uma política que realmente reverta essa questão, o município pode muito pouco, até porque a Constituição de 88, ela centraliza a maioria dos recursos no governo federal. Candidata Thelma, 1 minuto. Olha, os dados que eu apresentei são dados tirados do jornal A Tribuna, em recente reportagem, que coloca essa cruel situação das crianças da nossa cidade, em particular da Zona Noroeste. E eu acredito que a disposição política para resolver essas situações, na época que eu fui prefeita, eu já demonstrei. Eu peguei a cidade com uma só creche. Eu a deixei com mais 8, portanto, 9 creches. A responsabilidade de dar atenção integral à criança, somente nos primeiros anos de vida, garantir à sua mãe, à sua família, que ela esteja bem cuidada enquanto as pessoas vão trabalhar, com certeza é um compromisso que eu tenho, já tive e terei como prefeita. Mas eu insisto, como o senhor fará para minimizar tanto sofrimento dessas mães na possibilidade do senhor ser prefeito? Candidato Xavier, 1 minuto. A proposta do PSTU é clara. Primeira coisa, suspensão do pagamento da dívida da prefeitura e não obedecer à lei de responsabilidade fiscal. Aí nós teremos mais verba para aplicar em saúde, educação, moradia. Esse é o único caminho. Com a lei de responsabilidade fiscal, os orçamentos dos municípios estão engessados. E é por isso que nós temos esses governos que nós temos aí de fachada. Infelizmente, o que se faz na Baixada Santista é pintar praça, postes e plantar coqueiro. Transformaram a Baixada Santista na Etiópia do estado de São Paulo. Nós temos o maior índice de mortalidade infantil do estado de São Paulo. Isso é uma grande vergonha. Isso é uma grande vergonha e, infelizmente, é o produto dessas administrações de fachada. Ou nós rompemos com essa lógica do pagamento da dívida e da lei de responsabilidade fiscal, ou teremos mais governos medíocres que continuarão matando crianças. Obrigado, candidato. E dessa forma, nós encerramos o terceiro bloco do primeiro debate que reúne os 8 candidatos à Prefeitura Municipal de Santos. Nós vamos para um rápido intervalo e depois faremos o quarto e último bloco deste debate. Voltamos já. TV
Mar, eleições 2004. Debate 2004. Oferecimento Liceu São Paulo, formando o futuro todo dia. E Residencial Jardins da Grécia, o próximo sucesso do Grupo Mendes. A Plaza Móveis e Colchões é a loja de todas as famílias. Daquela que está começando, daquela que planeja aumentar a família e também aquela família já formada e estruturada. A Plaza Móveis e Colchões se preocupa com o seu conforto. É por isso que tem tudo o que há de melhor em móveis para o seu lar. A Plaza Móveis quer proporcionar a você e sua família todo o conforto e elegância para fazer da sua casa um lugar feliz. Plaza Móveis e Colchões, porque sua família merece ser feliz. Saber qual a receita para o sucesso? Então siga estes ingredientes. Primeiro, coloque uma boa dose de educação infantil. Deixe a massa crescer com um ensino fundamental de qualidade. Em seguida, adicione um ensino médio que prepara você para a faculdade. Inclua tradição e modernidade a gosto. Junte isso à melhor estrutura da região e aguarde os resultados aparecerem. Liceu São Paulo, matrículas abertas. Não deixe seu futuro desandar. Venha estudar no Liceu São Paulo, formando o futuro todo dia. Não fale em crise. Trabalhe. Esta é a solução para o Brasil. E a mudança começa por você. Acredite, nós da família Guarujá acreditamos. Assinado Viola, diretor-presidente da Guarujá Veículos. Cosmopolitan. Maquiagem, tratamento facial, tratamento corporal, massagem, depilação, noivas, cabeleireiros, Cosmopolitan, Rua Minas Gerais, 40. Residencial Jardins da Grécia. O primeiro residencial fechado da Baixada Santista. Uma verdadeira ilha de lazer, conforto, segurança e sofisticação. Na ponta da praia, de frente para o mar. Estande de vendas no local, Saldanha da Gama 96. Contemple o que a vida tem de melhor todos os dias. Viva no Residencial Jardins da Grécia. Existem coisas na vida que são fundamentais. Algumas por poucos instantes, outras para a vida toda. Conheça nestas lojas Florência a diferença entre preencher espaços e valorizar ambientes. Tecnologia, design, acessórios, projetos e instalações. Qualidade ISO 9000 e ISO 14000 para a sua qualidade de vida. Pense nisso ao mobiliar sua casa ou escritório. Florência, solução integral para a decoração. Agora também em Santos. Jornal Revista Baixada em Construção. Reportagens exclusivas sobre decoração, construção, paisagismo, num formato dinâmico e gostoso de ler e entender. Jornal Revista Baixada em Construção. Muito bem, estamos reiniciando o primeiro debate entre os 8 candidatos à Prefeitura Municipal de Santos. E agora nós vamos para o quarto e último bloco, que é o bloco das considerações finais. E cada um dos candidatos terá 2 minutos para tanto. E a ordem de apresentação dos candidatos também foi definida mediante sorteio realizado antes do início deste debate. E o primeiro candidato a usar o seu tempo para as considerações finais é o candidato Luiz Antônio Xavier, do PSTU. Candidato, 2 minutos, por favor. Tentar aproveitar meus 2 longos minutos para colocar clara a posição do PSTU no processo eleitoral. Primeiro, chamando a atenção das pessoas para que elas tentem lembrar, resgatar o que foi prometido nas 2 últimas eleições que nós tivemos. E o que foi verdadeiramente construído, o que foi feito, não só em Santos, como na Baixada Santista. Como eu falei no outro bloco, infelizmente a Baixada Santista, apesar de não ser a região mais pobre do estado de São Paulo,
tem o maior índice de mortalidade infantil do estado. A cidade de Santos tem em torno de 18% da sua população economicamente ativa desempregada. Nós temos um dos maiores índices de tuberculose do país. Como vocês devem ter visto na imprensa, Santos cresce 80% menos que as outras cidades do seu porte, do estado de São Paulo e do país. Infelizmente, esse desempenho não é só da Baixada Santista. O Brasil não cresce o suficiente há mais de 20 anos. Nós tivemos a década perdida de 80, depois nós tivemos 8 anos de governo Fernando Henrique, que conseguiu ter um índice de crescimento abaixo da década perdida, que foi a década de 80. Isso tudo é fruto da política econômica do governo federal. Desde a abertura do governo Collor, quando se pregou que o neoliberalismo era o remédio para todos os males, e o que nós temos visto é que o país está cada vez mais pobre, perdeu seu patrimônio, está perdendo seu patrimônio. Nós tivemos agora, dia 17 e dia 18, um dos maiores crimes que poderia ter sido cometido contra esse país, que foi a entrega de metade das suas jazidas conhecidas de petróleo para ser explorada e ser exportado toda a produção desse petróleo quando ele já está no fim. Então, nós queremos romper com essa lógica. E, para isso, nós teremos que derrotar a política econômica do FMI, que, infelizmente, hoje o governo Lula aplica com muito mais veemência do que o Fernando Henrique. Obrigado, candidato. Obrigado, candidato. Vamos ouvir agora a candidata do PT, Thelma de Souza. 2 minutos, deputada. Em primeiro lugar, muito obrigada pela sua atenção nesses momentos finais desse nosso debate. Agradeço os participantes, a TV Mar, a figura do jornalista, mas agradeço principalmente a você ter estado conosco até essa hora. Você me conhece há 25 anos, sendo 22 na vida pública. Você já me viu governar, e governar para mim é um ato de amor. É um ato de consideração e respeito às pessoas. E é por isso que eu sou candidata a prefeita. Eu sou candidata novamente porque eu quero dar à minha cidade a experiência e, principalmente, o cuidado que Santos merece. Você sabe que isto não é fácil, mas você sabe também que juntos nós já fizemos essa caminhada. E se fizermos uma vez, faremos agora mais e melhor. E é por isso que nós oferecemos também este programa de governo, que é um programa feito por santistas, que é um programa feito com pessoas dos bairros de Santos que tanto conhecem as dificuldades, os problemas e principalmente o sofrimento das pessoas que aqui moram. Eu quero, antes de mais nada, oferecer a você a minha biografia, a minha vida e principalmente aquilo que eu penso. Aquilo que eu faço, nós faremos juntos mais uma vez. Garantindo emprego para os jovens, para que eles fiquem na nossa terra, garantindo uma atenção esmerada para a terceira idade, garantindo o desenvolvimento sustentável, harmonioso e humanizado da nossa região, com base no nosso porto, no gás e no turismo. E eu quero, nesse momento final, dizer que nessa parceria, que já faz décadas temos, garantir a você, não só o meu compromisso, mas principalmente o meu afeto, o meu coração, a minha alma, para que Santos seja novamente a cidade dos nossos sonhos. Conclua. Por isso, peço o seu voto nesse momento final, garantindo que juntos nós construiremos um futuro melhor para nós e para a nossa cidade. Muito obrigada. Obrigado, candidato. Nós vamos ouvir agora o candidato do PSB, José Carlos Clemente. 2 minutos, candidato. Eu quero dizer a você que, como médico, quero cuidar da saúde da nossa gente. E como administrador, quero cuidar da saúde da nossa cidade. Essa cidade encantadora, que infelizmente deve 514,4 milhões de reais, fruto da falta de compromisso dos nossos representantes nos últimos 20 anos. E é por isso, por esse grande déficit, que eu quero me colocar como uma opção para administrar essa cidade. Não por me considerar um salvador, por alguém que está preparado, tanto do ponto de vista intelectual, quanto do ponto de vista espiritual. E pelo conhecimento que adquiriu, não só pelos cursos que fez, mas também por administrar uma empresa, a minha empresa, e transformá-la nela numa das mais importantes do país.
posso dizer que eu estou numa fase espiritual extremamente maravilhosa. Meu coração está repleto de Deus. E é por isso que eu quero fazer uma política onde se governa para todos, mas com uma opção cristã, onde se dá mais a quem mais precisa e menos a quem menos necessita. Uma opção para os pobres, para os excluídos, através do diálogo com a comunidade, governar através do orçamento participativo, de tal forma que você possa escolher as suas opções para o seu bairro, para a sua região, dentro dos limites de cada secretaria. E eu quero dar a você e a essa cidade a dignidade que vocês ainda não receberam. Por isso, me dê o seu voto e nós mudaremos essa cidade, transformando num polo de desenvolvimento econômico e gerador de emprego e renda. Obrigado, candidato. Obrigado. Nós vamos ouvir agora o candidato Raul Cristiano, do PSDB. 2 minutos, candidato. Boa noite, queria agradecer, cumprimentar todos os candidatos pelo nível elevado do nosso debate, agradecer à TV Mar e dizer que eu estou muito feliz de ter participado desse momento. Tenho ido a todos os debates, levado as minhas ideias que, na verdade, foram elaboradas também por muitos santistas do Instituto Teotônio Vilela e de simpatizantes da nossa candidatura. Uma candidatura difícil. Nós não temos ainda uma edição tão bem elaborada como a deputada Thelma, mas nós temos ido a todos os debates para esclarecer as nossas ideias, difundi-las, aprofundar cada questão para que essa cidade tenha um governo empreendedor, um governo solidário, um governo educador, um governo prestador de serviços de qualidade. No rol das propostas que nós apresentamos e debatemos hoje, falei muito para as crianças, falei para os jovens, mas eu queria dizer que essa cidade, além de ser uma referência na educação, será uma referência também no atendimento à mulher, ao idoso, ao aposentado, à melhor idade, enfim, nós vamos governar para todos. Eu queria dizer que para cada real investido cá, na orla da praia, R$2 serão investidos nos morros, na região noroeste e na área continental. A nossa cidade não será governada para uns, será governada para todos. Vamos governá-la por inteiro. Eu preciso do seu voto, preciso do seu apoio, da sua força. Vamos caminhar juntos que nós vamos vencer. A eleição não está decidida ainda, está apenas começando. E a sua participação, você que está aí me ouvindo, que tem me ouvido todos os dias no horário eleitoral, que é o espaço mais democrático que nós temos nessas eleições, para combater e enfrentar a volúpia das campanhas milionárias que estão percorrendo a nossa cidade, acho que é o que nos resta. Nós vamos vencer, mas para vencer eu preciso que vocês façam o efeito multiplicador. Um forte abraço e fraternal abraço. Vamos à luta. Obrigado, candidato. Vamos ouvir agora o candidato do PMDB, João Paulo Tavares Papa. 2 minutos, candidato. Eu quero agradecer a todos os telespectadores, agradecer aqui a equipe da TV Mar, os colegas candidatos, e dizer que eu quero ser candidato dessa cidade, quero ser prefeito da nossa cidade, porque acredito em Santos. Sei que a nossa cidade tem problemas, mas sei também o quanto foi difícil nós resolvermos uma série de problemas de 97 até aqui. Foi muito difícil o início do nosso governo em 97, com problemas em praticamente todas as áreas, da educação, passando pela saúde, pela infraestrutura, transporte, trânsito, modernização de legislação, enfim, foi muito difícil montarmos equipes e fazermos o trabalho que fizemos para que a cidade de Santos chegasse até este momento, quando ela se reencontra com o desenvolvimento, quando ela começa a trilhar novos caminhos para o futuro da sua gente, especialmente para o futuro dos jovens da cidade. Isso tudo é fruto de muito trabalho, de confiança na cidade, e nós vamos continuar com essa confiança, dizendo, alertando sempre a população que a nossa cidade tem problemas ainda, que a saúde é um problema que precisa ser enfrentado por todos nós, não apenas pelo prefeito, mas especialmente pelo governo federal, que é quem tem nas mãos as maiores e principais ferramentas nessa área, mas nós acreditamos que tudo que foi construído até agora não pode ser perdido. É momento de darmos continuidade aos acertos e evoluirmos ainda mais, criando cenários para desenvolvimento dessa cidade. Recentemente, o governador de São Paulo esteve aqui e disse para uma plateia de mais de 2.000 pessoas que Santos hoje é a melhor cidade do estado para se viver. Eu acredito que a cidade de Santos está no caminho certo, é uma cidade que nesse momento se reencontra
com o desenvolvimento, e é por isso que eu me coloco à disposição, nesse momento, dos eleitores de Santos para ser o próximo prefeito da cidade. Eu quero pedir o voto e a confiança da população de Santos para que a gente possa continuar fazendo o trabalho que fizemos nesses 8 anos e aprimorando cada vez mais a nossa cidade. Obrigado, candidato. Vamos ouvir agora o candidato Carlos Eduardo Adegas, do PL. 2 minutos, candidato. Bom, primeiramente eu queria agradecer à TV Mar por esse excelente debate, agradecer a todos os participantes, os colegas candidatos a prefeito, e dizer que, de alguma maneira, o ouvinte, o telespectador, ficou melhor informado sobre todos os candidatos. Nós temos aqui candidatos para todos os gostos. Temos anticandidatos, temos candidato dizendo que está tudo errado, temos candidato dizendo que está tudo certo e ele é o responsável por estar tudo certo. Temos candidatos ao gosto do freguês. Só que governar a cidade não é só olhar para trás, só o que foi feito. Aliás, eu tenho muita história e fiz muito por essa cidade, mas não quero olhar isso agora, nesse momento. Isso só me traz experiência, é bom, mas não é tudo. O que nós temos que ter é projetos para os próximos 4 anos. O que está em dúvida não é o julgamento de um governo, não. O que está em dúvida é uma proposta de governo para os 4 anos que nós vamos ter pela frente. E é por isso que eu coloco o meu nome à disposição do eleitor, porque temos muitos problemas na nossa cidade, mas temos potenciais fantásticos. Nós temos aqui uma região e uma cidade extremamente rica, com um potencial turístico fantástico, o maior porto da América Latina. O que precisa é envolvimento, o que precisa é alguém que aglutine forças. É inconcebível que as pessoas briguem e fiquem nesse reduto pequeno as discussões. Olha, nós temos, o deputado aqui falou que trouxe R$1 milhão. R$1 milhão significa 0,3% do nosso orçamento. É pouco. Sabe o que significa isso? Que nós somos uma cidade muito rica, que nós temos um orçamento fantástico. São 600 milhões que nós temos por ano. Isso não é qualquer cidade brasileira que tem. Aliás, não tem nem 50 cidades no Brasil inteiro, com 5 mil municípios, que têm esse orçamento. Por isso, eu peço o seu voto no dia 3 de outubro para, com muita boa vontade, com muita perseverança, transformar a vida das pessoas que mais precisam. Vamos ouvir agora as considerações finais do candidato Paulo Correa Júnior, do PDT. 2 minutos, candidato. Eu gostaria de agradecer à TV Mar, mais uma vez, por essa iniciativa que nos deu a oportunidade de estar falando com você, eleitor, um pouquinho mais de perto e com um pouco mais de tempo. Gostaria também de parabenizar os nossos candidatos que aqui estão, juntamente comigo, que colocamos e precisamos e sentimos que a cidade precisa melhorar. Esse é o objetivo de estarmos aqui hoje. Porém, eu não tenho um projeto apenas e uma proposta para 4 ou 8 anos. Minha proposta não é muito diferente das demais, para ser imediata. Porém, a minha proposta é uma proposta futura, uma proposta onde o seu filho, eleitor, saia falando de uma escola integral, saia falando inglês, saia falando espanhol, saiba utilizar o computador e esteja preparado para o mercado de trabalho futuro. Porque hoje nós temos aí a falta de emprego, porque não existe qualificação profissional no nosso município. Hoje nós temos que pensar em preparar as crianças do amanhã, os jovens do amanhã para o futuro, para que não passamos hoje apenas como Santos uma cidade boa para se viver, com qualidade de vida número 1 no estado de São Paulo. Não, que Santos seja referência amanhã para o mundo inteiro, que tem crianças capacitadas, jovens capacitadas, que falem mais de um idioma, porque o mercado de trabalho é muito grande para essas pessoas que hoje falam mais de um idioma e sejam habilitados mexendo em computadores e, enfim, tenham uma educação digna. A nossa proposta é diferente das demais. Se você viu no quadro de aqui alguém que é diferente dentre os candidatos, eu sou diferente deles. Primeiro, pela idade. Primeiro, pela experiência que não tenho, mas pela minha juventude e pela determinação que tenho muita força, muita vontade e esperança de mudança na nossa cidade. Obrigado, candidato. Vamos ouvir agora o candidato do PTB, Vicente Cassiani. 2 minutos, candidato. Muito obrigado a todos e eu quero, nesse instante, dizer que, lamentavelmente, eu fui obrigado hoje a trazer documentos para provar que o candidato do prefeito Beto Mansur, nos seus programas, tinha dito que eu não tinha trazido recursos para a saúde.
trouxe até a foto do prefeito me acompanhando quando eu liberei as verbas para a saúde. Mas o mais trágico é que dizem agora que é pouco. Antes é que eu não tinha trazido, agora é pouco. 1 milhão é pouco. Sabem, e eu vou passar a mão de todos os candidatos, a consulta do CIOPS, que está no site, na internet, de informações sobre o que eu vou dizer agora. Sabe quanto a prefeitura gasta por ano com saúde no município, fora a folha de pagamento? 5 milhões. Esse deputado sozinho trouxe 1 milhão. 1/5 de tudo que a prefeitura gastou com saúde por ano, eu trouxe. E é pouco. Então, por isso que no começo eu falei, nós não somos iguais. Eu não vou me envergonhar de mim e vou olhar no rosto de cada um, do senhor, da senhora, do jovem que estão me assistindo, no final desta campanha, seja qual seja o resultado dela. Por isso é que eu tenho um dos menores índices de rejeição. Porque as pessoas sabem que eu sou um homem que costumo fazer da política uma coisa séria. E é por isso que eu estou pedindo a oportunidade de fazer por esta cidade muito mais do que se fez por ela nos últimos tempos. Eu disse, são revezamentos e rodízios, 8 anos de PT, 8 anos da equipe de Beto Mansur. Me deixem colocar o meu estilo de governar, que é esse, de trazer as coisas, de dizer o que eu fiz e mostrar documentalmente. Não apenas com um discurso de gente que quer tapar o sol com a peneira. Obrigado, um grande abraço a todos, muito obrigado por esta oportunidade. E com essas considerações, chegamos ao final deste debate que pela primeira vez reuniu os 8 candidatos à Prefeitura Municipal de Santos. Agradecemos muito em nome da TV Mar a presença de todos os 8 candidatos aqui nos nossos estúdios neste debate. Agradecemos muito o trabalho de todos os companheiros da TV Mar que asseguraram a transmissão ao vivo deste debate e agradecemos sobretudo a você, telespectador, pelo carinho, pela atenção, pela audiência, esperando que contribuímos para o esclarecimento do eleitor santista com este debate. Mais uma vez, o meu muito obrigado, boa noite, até amanhã. TV Mar, eleições 2004.